Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui, né, do Danado de Bom, o primeiro clube de leitura nordestina do Brasil. Vamos ver se agora, né? Dá um feedback aí, Laura, vê se consegue me ouvir agora. Conseguem? Maravilha. Agora eu vou pôr a música aqui que eu tava ouvindo, viu? Pra ver se vocês conseguem ouvir com a música ou se é a música que está dando interrupção. Consegue ouvir a música? Já vou chamar aqui o professor Glauco. Consegue me ouvir a música? Eu vou, oh, oh. E vamos chamar então, né, o nosso querido aqui, Glauco Kelly. Já aceitar o convite dele aqui, maravilha. Professor, pra gente prosear. Seja bem-vinda, Maria Bethânia. Deixa eu ver se entrou aqui. Agora sim. Boa noite, Glauco. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez aqui. Você já é, né? Sócio do Danado de Bom. Só falta receber a carteirinha. Boa noite, Chico, nosso autor, né? Presente aqui para prestigiar. Ele está super curioso, né? Tentou falando, estou curioso para chegar o dia logo para me ouvir o Glauco falando. Então, chegou o dia, Chico. Semana passada, nós tivemos o privilégio, né, de receber aqui o Chico para falar um pouco desse trabalho, que ele tem muito orgulho, a família dele esteve presente também, participando, esposa, filha, né? Então, foi muito bacana. E hoje, né, é o dia da gente poder... E acho que ele está curioso justamente por isso também, de poder perceber, né, o olhar de uma pessoa como o Glauco, que a gente já teve o prazer de ter aqui, analisando a obra, né, Morte e Vida Severina, não esqueci, não vou esquecer nunca isso, e foi danado de bom. E quando eu pedi uma indicação para o Chico, ele falou, eu gostaria que fosse o Glauco, tá? Então vamos lá chamar o Glauco para estar aqui de novo. Boa noite, Glauco, cumprimente as pessoas também. Oi, Marla, boa noite. Espero que seja uma noite bem legal, a gente falando um pouquinho do livro maravilhoso do Chico. Um grande abraço para o Chico também. O Chico é uma pessoa de quem eu me aproximei por conta do livro, né? A arte tem essa coisa bonita de aproximar as pessoas, né? E eu espero que seja uma noite muito legal, colaborativa, que a gente possa falar bastante de arte, falar bastante de literatura e, em especial, desse livro adorável, livro de estreia do Chico, Amores, Marias e Marés. E eu teve um dia que eu estava falando Amores, Marias e Marés, ele puxou minha orelha, viu? Mas foi um puxão bom, viu, Chico? É porque o autor, né, tem ciúmes da sua obra, Verdade, né? verdade. Uma vírgula ali faz uma Faz diferença, né, diferença. para o Ô, autor, Marlon, que de fato é diferente, né? e, Soa diferente. e você sabe que o Amores, Marias, Marés é um nome que inicialmente já chama muita atenção, né? É, Obviamente que o texto do Chico, a gente vai falar sobre isso ao longo da noite, mas o título do livro, ele é formado por aquilo que dentro das letras a gente chama de aliteração, né? A aliteração é a repetição dos sons consonantais, né? E a gente encontra a repetição do M aí, e essa repetição do M, ela fica muito bonita, e ela não é uma repetição casual, ela é uma repetição necessária para o enredo do livro, né? A assonância é a repetição do som de vogais. E, no caso de Amores, Marias, Marés, é a repetição do M, que deu um charme todo especial para o livro, já no título. Legal. Já agradecer, né, as pessoas também que estão aqui acompanhando a gente. Fique aqui com a gente, porque você vai aprender muito aí, professor Glauco, né? O Danado de Bom tem essa proposta de fazer uma viagem literária pelos, né, os estados do Nordeste. E a gente teve o privilégio de conhecer essa obra do Chico, que traz muito, né, de história do Brasil, traz muito do estado do Maranhão, que é de onde, né, o Chico fala, de onde ele é.
Mas, antes de fazer as primeiras perguntas aqui para o professor, vou falar um pouquinho, né? O professor Glauco também é escritor, né, de crônicas e tem um livro, inclusive, esse final de semana, acho que ele estava lançando em algum lugar esse livro, que eu vi várias fotos com as pessoas, né? Mostrando o livro. E também, né, é apresentador do Clube do Livro da CBN no Spotify e tem um programa na Rádio Alternativa de São Carlos, não pode fugir aqui, de São Carlos, que eu tive o prazer também de participar. E a gente fica também, né, como o Chico falou, se sente muito honrado de ter a sua presença aqui conosco. E eu vou pedir para todo mundo que está aqui na live pegar um aviãozinho, mandar voar aí, né, para poder mais pessoas poderem conhecer mais dessa obra do Chico. Eu já vou fazer a minha parte aqui, você faz a sua daí, para a gente já começar. Pode ser? Aí a gente acaba, até que o Chico tá indo, né? Chico foi aqui, vai para todo mundo. Vamos lá. Vou ver quantas pessoas eu consigo encaminhar aqui. Geralmente eu não consigo mandar, é um número pequeno. Enfim, mas se você encaminhar para 10 pessoas, está valendo, né? Você já começou falando, né, um pouquinho dessa questão da sonoridade do título do livro, mas eu queria ouvir assim, suas considerações gerais sobre Amores, vou falar devagar para não colocar o Amores, Marias, Marés, né? Suas considerações gerais sobre o livro e o que mais te atraiu nesta obra. Nossa, são muitos pontos, né, Marla, que eu poderia destacar. Mas eu acho que, Vamos falar acima de tudo... e na medida, né, da nossa conversa, vai Isso. falando. Eu acho que a sensibilidade com que o Chico trata de um tema tão espinhoso nos dias atuais, né? Um tema que é um amor homoafetivo, né? Entre duas mulheres. E, de maneira geral, é um amor que hoje, ainda no ano de 2023, sofreria preconceitos e rusgas, e ele consegue tratar isso com uma leveza, com uma pureza e com uma beleza poética, né? Outro dia a gente estava discutindo numa outra live o conceito de poesia, né? Há um escritor ganhador do Prêmio Nobel de literatura, um mexicano chamado Otávio Paz, né? Certa vez perguntaram para ele qual que é a diferença entre poema e poesia. E ele diz que o poema é a poesia no aspecto literário, mas que a poesia pode estar em outras situações também. É possível você encontrar poesia numa fotografia, num, num quadro, numa pintura, numa imagem. E eu encontrei poesia num texto em prosa. Isso é bastante curioso, que é o texto Amores, Marias, Marés, do Chico. E acho que, para começar, Marla, esse é um ponto que me chamou bastante atenção. Sim, sim. Inclusive, a gente comentava isso, né, na semana passada com o Chico, da leveza como ele aborda o tema. O Chico, ele faz, a gente, né, quem já teve a oportunidade de ler o livro, percebe que tem uma riqueza de detalhes na obra. Uhum. Como essa riqueza, essas coisas, esses detalhes que o Chico traz na sua narrativa, ela pode propiciar ao leitor um maior conhecimento, digamos assim, da região Nordeste, da cultura do povo nordestino, especialmente do Maranhão. Olha, Marla, eu vejo da seguinte maneira, né? A literatura, houve um tempo na literatura em que a literatura foi muito descritiva, né? Eu atribuo isso a duas razões. No final do século XIX, a gente já estava passando por um momento em que o romantismo estava dando voz ao realismo, né? O romantismo, só para situar quem está acompanhando a gente, o romantismo foi um momento da literatura e das artes, de maneira geral, em que os autores, os artistas olharam para dentro de si mesmos e deixaram de reproduzir cânones, de fazer arte academicista. Todo mundo vai escrever desse jeito, todo mundo vai pintar desse jeito, todo mundo vai esculpir desse jeito.
Então, o movimento romântico foi um movimento que olhou para o sentimento daquilo que eu queria expressar. E, ao fazer isso, a característica do texto romântico passou a ser extremamente descritiva, uma descrição que perdurou até o realismo, e quando a gente virou para o século XX, a gente perdeu um pouquinho da característica do texto descritivo. A literatura ela passou a ser um pouco mais limpa, eu diria, uma literatura mais de ação e menos de descrição. Só que eu acho que a descrição ela é necessária na medida em que ela ambienta o leitor em lugares em que o leitor não esteve, talvez nunca estará, em especial numa São Luís do Maranhão em 1963. Isso é impossível, não dá para eu voltar no tempo, ainda que eu vá para São Luís do Maranhão hoje, eu vou encontrar outras edificações, eu vou encontrar outras ruas, outras cores, outras situações. Então, nesse ponto, a descrição, às vezes, detalhada que o Chico traz de cada um dos pontos, eu acredito que esse ponto seja uma mescla do arquiteto urbanista com o escritor, faz muita diferença no livro, sem perder, obviamente, o enredo, as ações, mas é uma ambientação que também me chama muita atenção. Sim, interessante esse destaque que você faz com relação à formação, né? Digamos assim, a formação acadêmica do Chico, né? Porque a formação é muito mais do que um curso superior, enfim. E isso acaba reverberando na obra, né? E isso diz que toda a obra vai ter muito do seu autor, muito de todos os contextos, né? Que ele perpassa ao longo da vida, especialmente desse momento de formação acadêmica também. Uma outra pergunta que eu elaborei aqui é com relação qual é o papel da literatura regional, né? Como é a do Chico na construção da identidade cultural do Nordeste brasileiro, já que a gente está falando, né, de literatura nordestina, e gosto de lembrar, não melhor nem pior que nenhuma outra, apenas, né, com características próprias. Acho que é sobre isso. Olha, Marla, essa pergunta sua ela é muito legal, né? Eu acho que, de maneira geral, né, a gente está passando hoje por um processo, né, que até mesmo dentro da universidade a gente chama de decolonialidade. É você não, de forma nenhuma, você renegar princípios estéticos, literários, culturais da Europa, né? Mas saber que a gente passou por um processo de colonização e o nosso modelo artístico-cultural foi caracteristicamente eurocêntrico. É só a gente pensar nos autores que a gente estudou no ensino fundamental, no ensino médio, mesmo dentro da universidade, né? Literatura africana, por exemplo, é uma literatura extremamente recente dentro dos cursos de linguagens, de letras, né? E, da mesma forma, essa, digamos que, culturação que os estados do Sudeste, por questões financeiras, econômicas, políticas, acaba muitas vezes fazendo com outros estados, é algo que precisa obrigatoriamente ser questionado. Então, um autor paulista, um autor carioca, não precisa obrigatoriamente ter hoje o seu texto renegado, mas ele precisa ter o seu texto comparado, ele precisa ter o seu texto colocado na mesma altura de autores de Sergipe, de autores maranhenses, de autores cearenses, de autores baianos, e isso a literatura tem feito há mais tempo. Então, essa discussão que a gente está tendo agora em relação à decolonialidade de uma série de coisas, a literatura já tem feito há muito tempo, porque aqui no estado de São Paulo, para situar quem está acompanhando, eu moro numa cidade chamada São Carlos, é bem interior de São Paulo, uma cidade de 250 mil habitantes aproximadamente, região central, e assim, desde criança eu estudei os autores nordestinos, os artistas nordestinos. Então,
a arte nordestina, ela foi precursora nesse processo de, digamos que, criar uma igualdade, ainda que não econômica, infelizmente, mas uma igualdade cultural, uma igualdade artística dentro de um processo de colonização, digamos assim. Uhum. Voltando à questão da poética do texto, né? Se você não conseguir encontrar poesia, né, em um texto em prosa. Como é que esse estilo... semana passada a gente perguntava um pouco para o autor sobre o estilo, qual era o estilo, né? Ele fala muito do estilo próprio de escrever. Quando ele foi escrever, ele não se baseou especificamente em... Se eu estiver errada, viu, Chico? Pode me corrigir aqui nos comentários. É bom É o autor estar junto, né, bom que eu Marla? estar presente e puxa a orelha da gente, né? Então, assim, ele falava sobre isso, que não tinha um estilo específico, era uma coisa muito autoral mesmo, mas aí eu queria saber de você, leitor e também crítico, né? Não deixa de ser um crítico da literatura, como é que isso ajuda na mensagem que o autor quer levar, essa forma dele de escrever. Olha, Marla, eu acredito que, obviamente, que todo texto que a gente escreve por uma razão muito simples, ser lido. Todo autor quer ser lido, né? Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Eu brinco que, às vezes, a gente quer ser lido por a gente mesmo, né? Quando você escreve num diário para ler um tempo depois. Mas, de maneira geral, eu acredito que o texto que o Chico traz é um texto que é dele, obviamente, mas é um texto que traz influências de tudo que ele leu, de tudo que ele vivenciou. É um texto que, evidentemente, mostra um narrador muito consciente, muito conhecedor dos aspectos urbanísticos, arquitetônicos da cidade de São Luís e, de certa forma, do Rio de Janeiro também, porque parte do romance do Chico se passa no Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que ele foi construindo o estilo de narrativa dele a partir das percepções que ele teve de tudo aquilo que ele leu e, como escritor, eu, às vezes, tenho até alguma dificuldade em ler muito enquanto eu estou escrevendo, porque eu tenho uma tendência muito clara em reproduzir um pouco o estilo do texto do autor que eu estou lendo, né? Uhum. Não sei se foi o caso do Chico, eu não consegui entender, reconhecer nenhum autor nele. Eu acho que, de fato, ele tem um texto bastante pessoal, bastante leve, e acho que o Chico, de repente, podia colaborar com isso. Eu não reconheci nenhum autor na obra dele, não, viu? Assim, na característica Da escrita. textual, obviamente, da escrita. Você começou falando justamente quando eu perguntei para você para trazer as suas considerações gerais sobre o livro, e você fala justamente do tema que é o tema central da obra, que são as questões de gênero, né? Feminismo, enfim. Como é que você interpreta a representação das mulheres e das suas lutas no texto do Chico Fonseca? Ah, Marla, eu acho que com toda essa sensibilidade, essa poesia, essa leveza que o Chico traz no texto, esconde, na verdade, um tema extremamente espinhoso, extremamente caro para a sociedade brasileira hoje, né? A gente vê, por exemplo, uma discussão, a meu ver, extremamente desnecessária, né, dentro do Congresso Nacional, uma tentativa de proibir o casamento homoafetivo, né? Eu acho que isso não vai acontecer, porque o que foi aprovado simplesmente foi o que passou foi uma passagem numa comissão da Câmara com alguns deputados extremamente conservadores, mas eu acho que isso, se eventualmente chegar até a, a uma votação da própria Câmara, eu acho que não passa. Mas, de qualquer forma, é importante a gente perceber como a arte, embora ela não necessite obrigatoriamente ter uma utilidade, ser utilitarista, ela pode ser. Então, a arte, no caso do livro Amores, Marias, Marés,
ela levanta discussões Bandeiras, de né? um amor, independentemente do sexo dessas duas pessoas. É uma história de amor, é uma história que poderia acontecer entre dois homens, entre um homem e uma mulher, e em nenhum momento existe, por parte do narrador, por parte do Chico, qualquer tipo de levantamento, de preconceito em relação a isso. Pelo contrário, o Chico poderia, de fato, ter colocado uma história de um adultério e ter colocado lá um homem como o namorado, a paixão da figura ou da Mariana, eventualmente da professora, da Helena. Mas o que a gente percebe é que eu acredito que o Chico percebeu a necessidade de falar de um tema espinhoso e, atrás dessa leveza, dessa sensibilidade, mostrar que o amor não tem gênero, o amor não tem sexo, o amor é o amor e ponto final. Assim, na minha opinião também, o texto contribui para muitas pessoas, né, que vivem esse tipo de situação, né? E por conta de, eu digo, por conta de realidades que eu conheço. Por conta da sociedade, por conta da religião, dentre outras coisas, elas não têm a coragem, né, de ou se sentem pecaminosas, se sentem um monte de coisa, né, que acontece. E eu acho que o texto, com a leveza que ele traz, permite essa pessoa refletir. Não, isso aqui é totalmente natural e assim como essas personagens, eu também posso assumir esse amor que existe em mim. Enfim, eu refleti um pouquinho sobre isso. Só voltando aqui ao comentário, o Chico fala, né, que ele admira muito a fluidez do Josué Montello. Inclusive, é o livro que a gente vai ler no próximo mês de novembro. 400 e poucas páginas, vai ser uma viagem mesmo, né? Que é Os Tambores de São Luís. A gente vai ter o Chico aqui comentando também. Enfim, a Eliane falou que adorou conhecer a São Luís, né, pelos olhos do Chico. E Carioca, aí a história termina lá, né? Se encerra no Rio de Janeiro, então ela ficou toda feliz com isso. E a Laura, deixa eu ver se que embora o livro tenha leveza, a verdade é que ele traz assuntos muito relevantes para a gente pensar. Relações, machismo, racismo, né? E falando dessas questões todas, o livro, uma coisa que me chamou muita atenção desde o início é o contexto histórico. Tanto que eu comentei com o Chico que assim que eu comecei a ler o livro, eu imaginei que ele fosse historiador, né? Porque ele vai fazer essa viagem mesmo, descrevendo esses fatos históricos, sobretudo a questão da escravidão aqui no Brasil, né? Que vai entrelaçando essa história, né, da escravidão com a história das personagens principais. E aí eu queria te ouvir o seguinte, com relação a esses temas políticos, sociais, culturais, como é que esses elementos influenciam no desenvolvimento das personagens principais? Marla, bem lembrado o comentário que a Laura fez, né, em relação ao termo racismo, né, porque, de fato, o texto do Chico, ele traz, a gente falou do aspecto de uma relação homoafetiva, né, mas a gente lembra que a Mariana, ela é uma aluna que quer fazer história, né? Ela vai prestar vestibular e ela quer estudar a história para conhecer a sua própria história. Isso é muito bonito, né? Para conhecer a sua ancestralidade, né? Ela é uma menina negra, de cor um pouco mais clara do que os seus ancestrais, mas ela quer saber de onde ela vem. Ela quer saber quais são as suas cores, quais são as suas histórias, quais são as suas bagagens. E ela mergulha nesse processo de uma forma muito, muito bonita. É um assunto que é extremamente relevante para a sociedade brasileira hoje. A gente lembra que normalmente existe uma comparação, né, entre a figura do negro no Brasil com a figura do negro nos Estados Unidos. É importante destacar que
o negro no Brasil é maioria. Então, por exemplo, o termo minoria não serve para a comunidade negra, né? O termo adequado é maioria minorizada, porque é uma maioria, mas que tem sofrido com a ausência de acesso a uma série de coisas Uhum. e minorizada por conta disso. Nos Estados Unidos, de fato, é uma minoria, são 13%. Aqui no Brasil, mais de 50%. Em estados como a Bahia, por exemplo, há uma maioria negra de aproximadamente 70%, né? Então, já está na hora desses assuntos, embora espinhosos para alguns que não querem perder os seus privilégios, aparecerem na literatura, né? E é bom demais a gente ver que esses assuntos podem ser tratados e podem criar personagens encantadores, mesmo a partir de temas, como eu falei, espinhosos, temas caros para algumas pessoas, elites que não querem perder os seus privilégios. E a Mariana, ela é uma menina adorável, ela é uma personagem plana, é uma personagem que começa bela e termina bela, é uma menina que começa encantadora e termina encantadora, embora ela passe, ao conhecer sua história, né, a saber de onde ela vem, a saber o que aconteceu com a família dela, em nenhum momento ela perde a sensibilidade, ela perde o olhar para o futuro, né? Uhum. É duro, às vezes, a gente olhar para o futuro, né, Marla? Sabendo, por exemplo, que nós fomos o último país das Américas a abolir a escravidão, né? Há 150 anos, nós tínhamos legislação que permitia uma pessoa escravizar a outra simplesmente porque tinha a pele mais clara. Há 150 anos, a gente não está falando de 500, 600, 700 anos. É muito pouco tempo se a gente imaginar a história da humanidade, né? De qualquer forma, a literatura contribui com os personagens e a literatura contribui levantando esses assuntos para que a sociedade discuta, né? Acho que esse é o ponto essencial. Sim. E ainda a gente vê esse racismo todo de forma muito camuflada, né? E tudo que a gente na sociedade ele está muito presente ainda. Por mais que a gente tenha retirado aquelas correntes de ferro, né? Mas tantas outras correntes permeiam em torno dessas pessoas que a impedem de crescer em diferentes aspectos profissionais, dentro da área da educação, enfim. E acho que, como você falou, a literatura, de fato, ela vem e se faz necessária na formação do sujeito para poder pensar essas questões. A questão da empatia é uma coisa que a literatura tem um poder muito forte de trabalhar, principalmente acho que nas primeiras idades, né? Na infância, acho que é bem importante isso, para a gente poder, de fato, pensar e poder imaginar um país, né, sem escravidão, sem esse preconceito todo por conta de uma cor, como a gente às vezes fica até repetitivo, né? Parece que a gente fala, fala, fala e é só discurso e as questões mesmo políticas que podem, eu digo, que tem o maior poder de intervir, parece que elas, em vez de avançarem, elas às vezes vai e vem aquele retrocesso como a gente conhece aqui no Brasil. Mas enfim, retomando aqui, a maioria pelo menos as obras que a gente trouxe até agora aqui, elas trazem muitas questões simbólicas e míticas da cultura nordestina, né? Na obra do Chico, você conseguiu perceber esses elementos? Se sim, quais foram esses elementos que caracterizam essa cultura? Olha, Marla, a cultura nordestina, né, é uma cultura, talvez, que está aculturando outras regiões, né? E na literatura do Chico, isso não é diferente, né? Eu, por exemplo, fazia as minhas leituras, e curiosamente fazia as minhas leituras, às vezes, lendo os diálogos em voz alta, né? E eu imaginava, por exemplo, o sotaque das personagens. Porque o sotaque nordestino, a meu ver, ele é musical, ele é muito bonito, é muito gostoso você ouvir o nordestino
falar. Cada Obviamente, com estado, né, cada canta de um estado jeito. de uma maneira, né, com termos diferentes, né? E isso, para mim, foi bastante claro. Agora, obviamente que a gente pode pensar também na influência, sem dúvida, a influência africana, falando na África como continente, de maneira geral, né? Na cidade de São Luís, depois também na cidade do Rio de Janeiro, que também é tão cara ao Chico que hoje, se eu não estiver enganado, o Chico mora no Sim. Rio de Janeiro, né? Então, todos esses aspectos que, de certa forma, trazem mitos, histórias da cultura nordestina, a gente pode encontrar. Agora, o que eu acho essencial mencionar é que eles não são exacerbados, Marla, porque às vezes o texto ele fica marcadamente local e estereotipado por conta disso. Tá? Então, às vezes o exagero do texto, o exagero da temática, eu acho que o movimento LGBT vive isso hoje, eles estão percebendo agora. Uma autora LGBT, ela não precisa só falar de gênero, ela pode falar do que ela quiser. O negro, Uhum. ele não precisa só falar de negritude, ele pode falar do que ele quiser. E isso eu enxerguei bastante no texto do Chico. É um texto que, como todo bom texto, ele é bem ambientado, ele diz para você onde ele está, mas ele não exagera, ele não está dizendo assim, ó, é nordestino, eu vou falar de Nordeste. Não, Uhum. é uma história de amor, acima de tudo, que Sim, está ambientada num tempo e num espaço pelo autor escolhido e contado pelo narrador que o autor escolheu. sim, sim. É, pensando, né, se é que existe pontos fortes e pontos fracos de uma literatura. Mas pensando na obra do Chico, quais seriam os pontos fortes dessa obra e quais áreas poderiam ser consideradas desafiadoras ou passíveis de críticas, se é que existe a crítica Uhum. construtiva? Ô Marla, eu costumo dizer que, com raras exceções, é, eu acho que tem tanta coisa para a gente criticar no país, e você criticar quem pega e se debruça sobre um computador durante horas e horas e horas para Uhum, escrever um livro, para falar anos, né? Para uhum, falar sobre temas tão relevantes. E eu estou aqui lendo esse livro que chegou à minha mão e aí eu vou criticar. Eu, normalmente, nos meus podcasts, no Alternativa A, eu opto por destacar os pontos uhum, positivos. Acho que a crítica, de maneira geral, ela, e durante muito tempo, sabe, ela quis se sobrepor à obra. Então, o crítico, ele acha que ele precisa ser melhor do que a obra. Tem uma frase do Elvis Costello, certa vez criticaram um álbum dele, né? E ele falou assim, algo do tipo, escrever sobre música é a mesma coisa que dançar para a arquitetura. Ou seja, se você sabe fazer música, faça música. Não escreva sobre música. Se você consegue construir um prédio, construa. Se você ficar dançando na frente desse prédio, não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu acho que é mais ou menos isso. uhum, Eu vou apontar dois ou três pontos positivos a respeito da obra. Poderia apontar N, poderia apontar muitos, mas eu acho que as duas temáticas abordadas pelo Chico são de extremada relevância hoje em dia. Há momentos em que a literatura precisa ser clara, e esse é um momento em que a sociedade brasileira está passando a limpo algumas passagens da sua história, e o Chico faz isso. Então, acho que a temática ela é extremamente relevante. O outro aspecto é a leveza com que ele trata isso. A forma como ele ambienta a obra na cidade de São Luís do Maranhão, no momento em que a gente está num processo de encrudecimento da política e dos pensamentos. A obra se passa em 1963 uhum. e não obstante, a gente tem aí no ano seguinte um golpe militar Sim. que
durou 21 anos, né? O dia que durou 21 anos, né? A gente vai sair desse golpe militar só em 1985. E como ponto, não vou dizer negativo, mas eu gostaria de ter sabido um pouco mais da história do amor depois que elas se reencontram na beira da praia, no Rio de Janeiro. Chico, eu fiquei com uma Todo mundo, né? curiosidade de Todo saber mundo acha o que que ia quando lê, acontecer. não vai acabar ali agora o livro. O que vai acontecer? Quase que eu falei para o Chico, viu? Eu falei, ô Chico, escreve uma sequência, porque eu fiquei com uma vontade, assim, mais um capítulo de saber o que aconteceu com as duas. Elas foram morando, ficaram no Rio de Janeiro, de fato morando, elas resolveram viajar ao mundo. Então, acho que o Chico poderia ter sido menos preguiçoso, no bom sentido, escrito mais um Mas não capítulo aí deixaria também para. a gente com esse gostinho de quero mais, né? Isso, isso. Acho que cabe um segundo, né? Um Olha segundo aí, livro. ó. Quem sabe tem uma sequência. Voltando aqui às minhas perguntas, a questão da memória, né, e da oralidade, que é explorada no livro. Aí a pergunta é o seguinte: como a memória coletiva e as histórias transmitidas oralmente se relacionam com a estrutura da narrativa e também com o desenvolvimento dos personagens, das personagens? Olha, a oralidade hoje ela é vista como uma forma de literatura também, né, Marla? Muito. Acho que é essencial a gente destacar que hoje, dentro das linguagens, se entende aquilo que se chama variante linguística. Variante linguística é você perceber que a comunicação serve para comunicar, e se eu estiver falando e você estiver entendendo, ninguém tem nada com isso, da forma Uhum. como eu estou me expressando e da forma como você está compreendendo isso, só a gente. O código que a gente está utilizando é o nosso idioma, a língua portuguesa. O meio, no caso, é a internet. E aí eu tenho a minha mensagem, você tem a sua mensagem. Agora, esse código, hoje, já se entende que tem muitas variações, muitas formas de ser abordado. A forma como a gente fala hoje não é a mesma forma que a gente falava há 100 anos. O vocabulário mudou, as formas de entonação mudaram, as expressões mudaram. Mas existe algo chamado gramática normativa que vive tentando impor a gente uma forma de falar, uma forma de escrever, e muita gente acha que a gente precisa obrigatoriamente respeitar esse modelo tradicional, esse modelo mais conservador, que, entre aspas, é chamado de culto, né? Porque hoje a gente já sabe que cultura é muito mais do que respeitar regras. E e isso, muitas vezes, quando você tem um livro com um texto mais leve, um livro com personagens que têm um vocabulário riquíssimo, mas um vocabulário mais coloquial, um vocabulário mais direto, um vocabulário que não necessariamente precisa respeitar todas as regras academicistas, algumas pessoas não gostam. Só que, como eu já falei para você, Marla, e na outra participação, o jovem chega e passa por cima do conservador, a sociedade muda e o conservador, aquele que fica amarrado às velhas regras, que fica amarrado ao padrão histórico, ao academicismo, ele simplesmente é esquecido e assim a sociedade muda. Foi assim com o rock, com a jaqueta de couro. Os mais conservadores não gostaram do jeans. Depois vieram as músicas da década de 60, de 70, a literatura de fanzine aqui no Brasil. Muitos reclamaram, os tropicalistas foram execrados porque misturavam rock com música popular brasileira. O jovem ganhou, a história seguiu e essas pessoas ficaram carrancudas, casmurras, reclamando e foram simplesmente esquecidas. Então, acho que a literatura tem isso, né? Essa oralidade, essa leveza, ela está na cara e quem não gosta, não gosta, não devia gostar mesmo. É uma literatura que olha para frente, né? A temática já diz isso, né, Marla? Sim. Você vai falar de ancestralidade, de racismo e de um relacionamento homoafetivo, é uma temática que olha para frente, é um livro que olha para frente, né? Sim, sim. É, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, que é com relação às influências, né?
você percebe alguma influência literária ou referência, que a gente chama de intertextual, nessa obra, né? E já que o Chico falou que ele vai pensar em escrever o segundo livro, da continuidade, ele acabou de escrever aí. A gente está pressionando ele, Marla. Então, eu vou fazer a pergunta seguinte. Se você percebe algumas referências na obra do Chico e como escritor e também, né, professor, caso ele decida escrever o segundo livro, que referências você indicaria para ele ou não indicaria nenhuma? Ai, Marla, que pergunta difícil, hein? Indicar referências pro escritor, né? Eu acho que ele, ele tem certamente boas referências nordestinas, e de outras regiões do país, né? Tem muita gente. Eu, quando penso no Nordeste, cara, como eu penso em bons autores, né? O Jorge Amado, mais recentemente a Socorro Acioli, né? Que texto maravilhoso, né? Então tem muita coisa legal para que o Chico possa Não, pra viver. gente. Alô, Johnny. Johnny lá da Paraíba, E escritor também. olha aí. E agora, eu não sei se eu encararia, se eu diria que o estilo de texto do Chico é um estilo romântico, porque, embora ele seja bastante descritivo, como os românticos eram, embora ele conte uma história de amor, é uma história de amor que olha para a realidade, é uma história de amor que levanta a cabeça, né? Uhum. E olha para aquilo que a sociedade não está querendo ver. Então, acho que tem uma pitada de realismo aí também, né? Talvez depois o Chico possa falar aí. Então, é só para provocar mesmo, viu? Para provocar e a provocação acho que ajuda a gente a pensar, né? Pensar. Uhum. Eu gosto muito disso, assim, de hoje mesmo eu estava escrevendo alguma coisa e eu lembrei até de você, que você falou assim, já você está escrevendo alguma coisa? E eu escrevo fazendo perguntas, né? Por que isso? Mas por que isso? E por que isso? Aquilo, né, Uhum. é quase que uma terapia. Enfim, e acho que vale para. Já deve ter surgido aí muitas coisinhas na cabeça do Chico, né? E vamos aproveitar para fazer a propaganda do livro do Johnny Eri, Nordeste Nunca Houve. Estou esperando o meu chegar, viu, Johnny Eri? Eu já estou É bem curioso também, interessante. Marlon. Hã? Já estou curioso para conhecer também, hein? Interessante, porque ele faz uma análise a partir justamente da literatura, né? Como a literatura foi descrevendo esse Nordeste ao longo desses autores todos que a gente está, né, citando aqui. É bem interessante o trabalho do Johnny Eri. Ele já esteve aqui com a gente. Mas agradecer as pessoas todas que estão entrando aí também. E vai chegar, tá na boca do forno. Se eu mandar fazer, você faz. Se não fizer, eu dou um bolo. Com essa brincadeira, Glauco? Boca do forno. Não conheço. Só quem é do Nordeste conhece. Pô, me explica, Marla, como é que é essa brincadeira? Ou essa brincadeira era quando eu era criança. Chamava boca de forno. Aí alguém, né, o líder da brincadeira, as crianças, tantas outras lá. E aí, boca de forno, o que eu mandar fazer, você faz? Todo mundo falava, faz. Se eu não fizer, ganha um bolo. O bolo é um tapinha na mão. E aí a Hum, pessoa falava coisas assim, bem malucas, né, para a pessoa fazer. Tipo, andar como um cachorrinho. Aí se não andasse, ganhava um bolo e saía da brincadeira. Mas são muitas brincadeiras legais, né, que a gente teve assim na infância que hoje, infelizmente, as crianças não têm. É, tem uma última pergunta, né? Acho que a gente conversou rápido. Você poderia compartilhar algumas recomendações específicas para os leitores, né, que desejam se aprofundar na análise crítica desta obra, incluindo outros autores ou teorias literárias? olha, Marla, como a gente está falando de literatura nordestina, né? Tem muita gente para a gente indicar, né? Não tem como a gente fugir dos clássicos, né? A gente conhecer a literatura a literatura nordestina que ficou conhecida como literatura regionalista e hoje, inclusive, esse termo é discutido, né? Por que que é regional, né? É regional só Inclusive, o porque não livro é do do estado. Johnny vai em cima dessa crítica, viu? É interessante. Isso, justamente porque só porque não é do Sudeste eu vou chamar de literatura regionalista, né? Hum?
mas acho que vale conhecer, se chamando ou não de literatura regionalista, conhecer, obviamente, o Vidas Secas, conhecer o Morte e Vida Severina, né? A Morte e Vida Severina do João Cabral é um passeio pela história do êxodo rural, pela história do retirante. Ela dialoga muito com a obra Retirantes do, do Portinari, que está no MASP, inclusive, né? E mais recentemente, autores como a Socorro Racioli, que me chamou muito, muito atenção, com um livro chamado A Cabeça do Santo. A Socorro, ela fez um curso com o Gabriel Garcia Marques, né? Um curso de escrita criativa, extremamente inacessível, assim, né? E aprendeu muito como escrever realismo fantástico, literatura, o realismo mágico, né? E, bom, para a gente ter uma ideia, o Gabriel Garcia Marques é prêmio Nobel de literatura, né? E ela reproduz muito bem esse modelo dentro do livro dela. Fugindo um pouquinho do Nordeste, acho que dá para a gente conhecer uma autora chamada Andrea Del Fuego, que é uma escritora recente, que tem escrito coisas maravilhosas e pesadas, assim, também com temas extremamente relevantes. Os últimos prêmios Jabuti, né? O Itamar Vieira Júnior, que, se não me engano, é baiano, Sim, que, sim. que fez, assim, que tem publicado coisas maravilhosas, né? O Jefferson Tenório, com O Avesso da Pele, né? Entre tantos outros que eu podia citar, mas eu gosto, a Aline Bey é uma escritora paulista que escreve em prosa poética também. Ela tem 2 livros maravilhosos, O Peso do Pássaro Morto e A Pequena Coreografia do Adeus. Ganhou recentemente o prêmio de literatura São Paulo, prêmio São Paulo de literatura. Mas é legal a gente citar escritores e escritoras novos e novas, né? Porque senão a gente fica reféns dos clássicos, né? Os clássicos são clássicos, e todo mundo vai ler, todo mundo vai conhecer, mas é legal a gente saber que tem muita gente boa escrevendo, Marlon. Sim. O Chico está aqui, é um escritor que está despontando e apresenta na sua primeira obra um romance muito, muito bonito, com temas relevantes. Então, acho que tem uma lista extensa aí que eu poderia falar, mas acho que esses que eu citei aí já dá para começar. A Valéria já disse que leu todos. É danada Ó, de que boa. legal. É danada de boa. Só fazer um comentário aqui, né? Que o Johnny Eri indica outro livro aí, que é Julho é um bom mês para morrer. Eu não quero morrer em junho nem em julho, senão eu vou perder o São João. As festas juninas. As festas juninas, Johnny Eri, brincadeira. Mas, retomando aqui a questão da Socorro, né? Nós lemos também aqui, por indicação sua. Você Uhum. tinha ouvido falar, mas você falou assim, é muito bom. Nós lemos a Socorro Racioli e gostamos muito, né, do livro. E a gente vai ter aqui Vitória da Conquista, agora em novembro, a Fliconquista. É a primeira feira literária de Vitória da Conquista. E a promessa da Socorro, né, está aqui com a gente na feira. Que legal, que legal. O Itamar, ele vai estar próximo final de semana. Ele vai estar na Chapada Diamantina, que é Rio de Contas, também feira literária, né? Muitas feiras aqui têm ocorrido e é bacana a gente poder estar vendo esse movimento todo, né, em torno da literatura. Como você falou, acho que algumas vezes já aqui, né, o tanto que a literatura nos ensina, sobretudo, ser gente, sermos mais gente. E aí a pergunta para fechar aqui é o seguinte: qual foi o maior aprendizado que o Glauco, o professor, o escritor, teve com relação a esse livro? E o Glauco, pessoa, né? Teve 2 aprendizados, um profissional e um pessoal. Bom, vou começar pelo profissional. Eu acho que pelo profissional foi a surpresa de um texto tão bom, tão leve, tão sensível, abordando temas extremamente relevantes. Profissionalmente é muito legal conhecer coisas novas, estão trazendo esse tipo de abordagens, sem enfrentamentos, sem militância. O livro não é um livro que tem como proposta militar, não é isso, mas é um livro que tem uma relevância por si só. Ele não precisa gritar, ele fala.
ele sussurra. Pessoalmente, eu acho que foi o prazer da leitura, viu, Marla? É gostoso quando a gente, e isso é meio clichê, né? Mas quando a gente não quer se afastar do livro, né? É quando a gente quer mais do livro, né? Como eu falei, eu queria que o livro tivesse umas páginas a mais. Isso é muito gostoso. Esse foi, eu acho que, um aprendizado pessoal, assim, que eu tive com o livro, que foi perceber que dá para a gente ter prazer na leitura e aprender ao mesmo tempo, profissionalmente, e discutir temas relevantes. Uhum. Fiquei curiosa para saber como você conheceu o Chico Fonseca, a obra. Como que eu conheci? Olha, como você sabe, eu faço o programa Alternativa A, né? E também no Spotify dá para encontrar lá várias análises literárias no podcast Clube do Livro CBN, né? Então, com alguma frequência, as editoras me encaminham livros para que eu analise, para que eu leia, eventualmente. Sempre sabendo que eu vou tentar trazer um olhar positivo, um olhar íntegro, um olhar justo, honesto. E eu tive a grata felicidade de receber em casa o livro do Chico e o nome e a capa, a ilustração lindíssima me chamou a atenção. Eu li, fiz o podcast, procurei o Chico por uma entrevista, a gente fez uma entrevista e a entrevista foi muito bacana. E o livro está aqui e hoje a gente está falando dele, né? Isso é muito gostoso. Eu aceitei aqui, mas acho que ele achou que foi engano, mas era de verdade, viu? Eu vou convidar aqui o autor, né, para a gente poder finalizar. Estava aqui na espera e aí eu acabei aceitando e eu acho que ele não. Ele falou, não, não era para eu entrar. Ele pegou e saiu. Entra aí, Chico, para a gente finalizar aqui. Deixa eu ver. Eu quero ouvir o que ele achou dos seus comentários agora. Ô, Marla, eu tô sentindo, enquanto o Chico não entra, tô sentindo falta de você tomando vinho, hein? Tomei demais ontem, não pode tomar todo dia, não. Mas zonza hoje no meu trabalho foi paralisação dos professores do Estado. Aí eu falei, é hoje que eu vou tomar vinho, viu, gente? Aí eu tomei, eu acho que uma meada ontem, como a gente fala por aqui. Aí hoje não pode não. A minha nutricionista disse que é uma taça por semana. Eu falei, ferrou. Poxa. Chico, você tá por aí? Pode entrar aqui? Tan, 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 tan. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Não aceitou, não. Deve acontecer alguma coisa aí. Então é isso, gente. Eu quero agradecer mais uma vez. E você não está ileso de vir mais vezes. Eu tô mandando o convite, Chico. Vai aparecer? Deixa eu ver se aparece. Se não aparecer, você pode clicar na câmerazinha e pedir para entrar. Então, assim, a gente tem, né, novos planos aí, começa um novo ano, acho que é importante a gente mudar um pouquinho também a perspectiva, mudar o formato. Então, ano 2024, a gente espera, né, trazer coisas novas, mas fato é que a gente acho que conseguiu, acho que são 6 estados esse ano, sempre lendo, não, foram menos, acho que foram 5, que dá uma média de 10, né, 10 livros. Então, assim, a importância, né, de você participar de um clube de leitura, seja esse ou qualquer outro, principalmente quem tem dificuldade de ler sozinho, né? Tem pessoas que conseguem ler sozinho vários livros, isso é importante, mas acho que nada. Eu ouvi alguma coisa essa semana falando como é que a gente, de fato, absorve qualquer tipo de conhecimento. Uma coisa é você ler e outra coisa é você ler, ouvir, usar todos os sentidos para poder captar esse conhecimento. E acho que quando você, Glauco, traz isso aqui para o outro, você aprende mais do que qualquer pessoa que está aqui, né?
te ouvindo, porque o hábito de ensinar é aquele que provoca, né, no nosso cérebro, de fato, o maior quantitativo, se eu posso dizer quantitativo, do conhecimento. Quando você está falando, você precisa processar tudo isso para poder estar falando, e acho que todo mundo ganha, né, num momento desse. Eu que estou aqui interagindo com você, você que está trazendo toda essa sua bagagem, entre aspas, para a gente. E a gente segue, né? Ainda pelo Maranhão, esse final de ano aí, e 2024 com novas leituras. E quem ainda não está, né? Quem ainda não está no clube, não tem problema não, Chico. Quem ainda não está no clube e quiser, né, começar 2024 fazendo essa viagem com a gente, é só vir para cá. Glauco, eu ia falar a palavra Deus abençoe, eu gosto de usar a palavra Deus, que abençoe você, que você continue, né, nessa jornada linda que é o conhecimento, especialmente a literatura. E muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Acho que o Chico também se sentiu muito feliz em poder ouvir essa troca, essa energia toda. E a gente gosta de falar, a gente fala de literatura nordestina, sempre para essa pegada mesmo de estar, porque a gente sabe também que existe, como a gente falou de racismo, de, né, essas questões que o Chico tá, ainda existe um preconceito, e a gente tem que desmistificar tudo isso, mostrar que o brasileiro, né, a gente tem muitos autores aí, dos 4 cantos do Brasil, que tem muita coisa bacana para poder mostrar, para poder nos fazer refletir sobre a vida, sobre o mundo. E um mundo, infelizmente, cada vez mais caótico e necessitado de literatura. Obrigadão, obrigada ao Chico, né? E a todos aqui. Vou deixar o Glauco fechar aí. Ô, Marla, obrigado a você, obrigado a quem ficou com a gente aqui. Obrigado ao Chico pela escrita e também por ter estado aqui com a gente esse tempo todo. Parabenizo mais uma vez você pelo trabalho. Danado de bom, é uma delícia. Esses papos são deliciosos e necessários, né? E embora, como você falou, o mundo esteja caótico, né? A arte está aí para nos aliviar, para nos humanizar e para muitas vezes fazer com que a gente mergulhe em sentimentos adoráveis, outras vezes em sentimentos e situações necessárias, reflexões necessárias, como o Chico traz na obra maravilhosa Amores, Marias, Marés. Um beijo para você, um beijo para todo mundo que acompanhou a gente. É isso, gente. Beijão e sigamos. Sigamos. E aprende a brincadeira boca do forno, viu? Faz por aí. Abraço, gente.